Olá, sou Paulo Eduardo. Nós somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui nesse canal, podendo estudarmos a Bíblia juntos no canal Minuto Missionário. Aqui você está nos acompanhando dos estudos expositivos diários, né? Nós estamos estudando a Bíblia juntos, versículo por versículo. É sempre muito bom poder acompanhar, estar com você aqui nesse canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua companhia, não é? Você possa estar aí, se possível, compartilhando os estudos, divulgando o canal, para que outras pessoas possam também acompanhar os estudos. Agora eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos continuando aqui nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Paulo agora vai fazendo a sua defesa. Atos capítulo 22, a gente vai do versículo 1 ao 21. É um bloco extenso e eu espero que você faça essa leitura aí, para você entender o que se trata. Devido ao nosso tempo, nós não vamos ler agora, mas você leia capítulo 22, versículos de 1 a 21. Como você sabe, já acompanhou nos estudos anteriores, Paulo foi preso e agora ele pede a oportunidade para fazer a sua defesa diante daquela multidão ensandecida que estava querendo linchá-lo. E Paulo apresenta então a sua defesa aproveitando a oportunidade, não é? Em primeiro lugar, nos versículos de 1 a 5 do capítulo 22, Paulo conta a sua história anterior à sua conversão. Paulo vai dizendo aos judeus que também era judeu, nascido em Tarso, que fora criado em Jerusalém aos pés do grande mestre Gamaliel, sobrinho do famoso rabino Hilel, uma pessoa muito conhecida. E Paulo vai dizendo: olha, eu sou judeu como vocês, nascido em Tarso, fui criado aos pés de Gamaliel, bem instruído. Paulo foi educado para ser um rabino, para ser um líder do judaísmo, né? Dentre os da sua idade, ele destacou, mostrando zelo na tradição dos seus antepassados. Isso ficou até registrado em Gálatas, no capítulo 1, versículo 14. Mais que isso, ele perseguiu com fúria mortal a religião do caminho, tornando-se, como a própria palavra diz, e até já estudamos aqui em Atos, Paulo foi considerado uma fera selvagem, prendendo os cristãos, lançando-os em prisões, os discípulos de Cristo. E esse fato era fartamente conhecido pelo sumo sacerdote, até porque Paulo havia pedido cartas a eles para ir até Damasco prender também os cristãos. E Paulo faz essa exposição aqui, nesse primeiro momento, quando estava sendo preso. Dos versículos de 6 a 11, Paulo vai relatando então agora a sua experiência da conversão. A partir do versículo 6, Paulo diz que a conversão dele foi súbita, a conversão dele foi algo extraordinário. Eu acho interessante observar, Paulo estava com as cartas em mãos para ir prender os cristãos. Paulo não estava procurando Deus, Paulo não estava procurando a Cristo, mas Deus o encontrou no caminho para Damasco. O Senhor buscou a Paulo. Ele foi encontrado, não é? Jesus vai onde Paulo estava. Ele que, como aquela fera selvagem que nós falamos, estava indo prender os cristãos. Jesus aparece para ele, derruba ele do cavalo, quebra a dureza do seu coração, convertendo Paulo. Aquele que era considerado, e eu estou usando expressões que a própria palavra nos traz, não é? Aquele que era considerado como um touro bravo, indomável, caçava os crentes, foi jogado no chão quando aquela luz brilhou diante dele. Paulo continua dizendo ainda que seus olhos ficaram cegos, mas foram abertos os olhos da alma. Ao mesmo tempo que se tornou cativo de Jesus, Paulo encontrou a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Paulo nos traz a ideia aqui, ele vai contando, né, da sua conversão, quebrantado, cego, convertido, Paulo foi levado para Damasco. A partir do versículo 12 até o versículo 16, Paulo começa um outro bloco. Paulo vai falando sobre o projeto de Deus na sua vida após a conversão. Então Paulo fala de quem ele era, da experiência de conversão, e a partir do 12, então, Paulo vai falando agora do que Deus diz. Naquela ocasião, Paulo, levado cego para Damasco, Deus ordena a Ananias
que fosse à casa de Judas na rua direita para orar pela cura de Paulo, para batizá-lo e informá-lo acerca da sua vocação, do seu chamado e fazer conhecido a Jesus em todo o mundo. E eu quero que você ouça essa história que Paulo está falando, imaginando o contexto desta mensagem. Paulo está falando isso para um grupo de judeus revoltados que estavam com muita raiva, querendo matá-lo. Paulo com as mãos amarradas ali, sendo levado preso, mas ele, na sua defesa, apresenta toda essa história. Dos versículos 17 a 21, Paulo explica como lutou com Deus para aceitar seu ministério. O ministério de Paulo foi direcionado aos gentios, nós já falamos. Paulo narra a visão que teve em Jerusalém, quando o próprio Senhor apareceu para ele, ordenando para sair logo de Jerusalém. Em vez de obedecer de forma imediata o chamado do Senhor, Paulo razoava com ele, elencando razões pelas quais ele queria permanecer em Jerusalém, em vez de atender o chamado do Senhor para falar para os gentios. Irmãos, eu vejo Paulo trazendo esse testemunho e pensando como Deus age nas oportunidades e até nos momentos mais difíceis. Para Paulo, aquele momento estava sendo extremamente doloroso. Paulo havia apanhado ali. Paulo estava sendo levado preso, sem ter feito nada. Mas ele aproveita a oportunidade que ele estava tendo para testemunhar de Cristo. Paulo aproveita uma oportunidade. Imagina só, todas aquelas pessoas parando para ouvi-lo. E nós lemos no finalzinho do capítulo 21 que eles fizeram silêncio para ouvir Paulo, porque Paulo falava na língua deles. Paulo era um deles. Paulo diz: eu sou como vocês. Irmãos, aquela oportunidade certamente impactou o coração de muitos daqueles homens. Paulo aproveitando a oportunidade. Ao invés de murmurar, de reclamar, Paulo aproveitou a oportunidade para testemunhar. Que essas lições da vida prática de Paulo e a forma com que ele aproveitava as oportunidades possa ressoar nos nossos corações. Às vezes, momentos difíceis são grandes oportunidades dadas por Deus para nós podermos testemunhar do seu amor, e não precisa muito. Muitas vezes a pessoa se preocupa no que falar, não precisa muito. O que Paulo fez aqui? Paulo não fez nada além do que contar a sua própria história, de quem ele era, do que Deus fez, do que Deus colocou no coração dele para fazer. Se você já conhece a Cristo como Salvador, se você já tem Ele como seu Senhor, não perca as oportunidades, mesmo as mais difíceis. Use para testemunhar de Cristo, para falar do amor de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Eu espero você no próximo encontro, aqui mesmo, no canal Minuto Missionário.